Fala galera, beleza? Professor Fredson trazendo aqui um assunto muito importante aqui para vocês na geometria plana, certo? O comprimento da circunferência. Então galera, olha só, a circunferência ela é essa linha verde aqui, ó, certo? Essa linha em torno do centro, certo? Então eu vou até marcar essa linha verdinha aqui, ó, de vermelho para vocês, tá? Ó. Então, ó, viu? Então, onde eu coloquei o vermelho aqui, isso aqui é a circunferência, certo? Então, se eu cortar aqui essa linha aqui em algum ponto, nós vamos ter o comprimento dela aqui, ó, certo? Ó, medida do comprimento da circunferência. Agora vamos supor o seguinte, que o raio, pessoal, dessa circunferência seja igual a 1 centímetro, certo? Que fica fácil da gente trabalhar. 1 centímetro. Se o raio aqui for 1 centímetro, esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de C, pessoal, ele é em torno de 6,28 centímetros aproximadamente, tá? Eu deixo até como sugestão para vocês pegarem superfícies, né, planas que tenham um formato de uma circunferência, medir o comprimento e fazer o experimento que eu vou fazer agora, tá? Que é o quê? Você vai, então olha só, o comprimento você vai pegar lá uma fitinha métrica, medir o comprimento. Vamos supor que eu tenho uma circunferência que o raio é igual a 1 centímetro, o comprimento vai dar aproximadamente 6,28, tá? Então, se o comprimento é do raio, né? Se o raio é 1 centímetro, o diâmetro, certo, pessoal? Que é 2 vezes a medida do raio, é essa medida aqui, ó, que vai de ponta a ponta passando pelo centro da circunferência. O diâmetro, ele vai ser igual a 2, né? Porque o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Aí o que você vai fazer na sequência? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a medida do comprimento e vai dividir pelo diâmetro. Olha só, quanto é que deu o comprimento? 6,28, ok? E vai dividir pelo diâmetro, que é igual a 2. Quando você fizer essa divisão, pessoal, o valor aproximado vai ser de 3,14, certo? Aí você fazendo isso com outra circunferência de raios maiores do que 1 centímetro e diâmetros maiores do que 2 centímetros, sempre que você pegar, certo? A medida do comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, você vai obter esse valor aqui de 3,14, certo? E esse 3,14, pessoal, é onde foi dado a nossa constante universal, certo? Chamada de π, essa letra grega aqui, ó. Até colocar no parênteses aqui como é que você vai ler, certo? Então, em outras palavras, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a quem? Ao π, certo? Multiplicando cruzado agora a nossa equação, ó, lembrando que aqui embaixo tem 1, certo, pessoal? C vezes 1 é igual a C. Aí vai ficar D vezes π. Só que o D, pessoal, o que é o D? É o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, aqui, ó, C, né, de comprimento da circunferência é 2, aí vezes o raio, vezes o π, certo? Mas, normalmente, essa fórmula é escrita assim, ó, 2 vezes o π, certo? Vezes o raio. Essa ordem aqui não vai alterar nada, certo, pessoal? Agora fica fácil também, ó, da gente memorizar essa fórmula. Eu vou escrever aqui um bisuzinho aqui para vocês, bem interessante. Olha só, vou reescrever a fórmula aqui, ó. Fórmula, né, do comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, certo? Aí a gente vai fazer assim, ó. O C vai ser o quê? Vai ser o K, certo? O 2 a gente vai escrever ele em inglês, certo? Que é to. Aqui a gente vai escrever como se lê mesmo, pi, e o R a gente vai acrescentar uma vogal. Aí o que a gente formou a frase aqui, ó? K2pi. Lembra? Porque tem a ver, porque como uma circunferência tem um formato de uma pizza, né? Então aqui nós temos na borda da pizza o que? O cachupiri, né? Então a gente relacionou aí um molho a fórmula do comprimento da circunferência. Espero que vocês gostem, né, dessa brincadeirinha aqui. Se você tiver outra forma de memorizar, beleza então, certo?
Então, nós temos a nossa fórmula aí e vamos aplicar agora nesse exercício aqui, pessoal. Olha só. Pessoal, vamos aplicar essa fórmula nesse exemplo, que diz o seguinte: calcule a medida aproximada do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 15 centímetros. Use π aproximadamente igual a 3,14. Então, fazendo a substituição aqui, pessoal, fácil, né? Ó, ele quer o comprimento C, o C é 2 vezes o π, ele quer que você use o π igual a 3,14 vezes o raio, que é de 15 centímetros, tá, pessoal? Então, o comprimento vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 15. Eu vou fazer 2 vezes 15 primeiro, que é igual a 30, certo? Para o cálculo ficar mais fácil. Aí, 30 vezes 3,14. Show? Fazendo essa continha aí, pessoal, que eu não vou perder tempo, certo? Vai dar aproximadamente 94,2 centímetros, tá? Então, para essa circunferência que eu tenho um raio maior, que é de igual a 15 centímetros, nós vamos ter um comprimento da circunferência também maior, né? Ou seja, proporcional. Agora, pessoal, a gente vai para a nossa próxima questão. Nossa segunda questão diz o seguinte: determine a medida aproximada do raio de uma circunferência cujo comprimento mede 50,24 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, pessoal, a gente pode começar essa questão fazendo as anotações. Ó, o comprimento, 50,24 centímetros, certo? O π, ele diz que a gente utilize ele, né, como sendo 3,14, e ele quer que a gente determine a medida do raio da circunferência. O raio é o que eu estou buscando. Então, ó, lembrando, né, lá do início do vídeo, que a nossa fórmula é K2, certo? Π, né? Ri. Ou seja, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, né? Ou seja, 2πr também pode ser associado a 2 franceses, né? Pierre, beleza? Então, olha só, o comprimento eu vou substituir por quanto? Por 50,24 igual a 2 vezes o π. Quem é o π? 3,14 vezes o raio da circunferência, certo? Então, eu vou repetir aqui, 50,24 igual, olha só, 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes o raio. Aí eu vou passar esse 6,28 para o primeiro membro dividindo. Então, eu vou ter 50,24 dividido por 6,28, tá? Esse valor aqui, essa divisão vai dar o raio. Então, continuando aqui com a divisão, o meu raio vai ser igual a quanto? 50,24 dividido por 6,28, pessoal, vai dar um número exatamente igual a 8. Então, 8 centímetros é a medida do raio dessa circunferência. E a alternativa correta aqui é a letra D de dado, tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostar, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.